Olá, pessoal. Rosângela, psicoterapeuta. Hoje eu vou abordar sobre os quatro elementos através da astrologia. Eu espero que vocês gostem e qualquer dúvida vocês podem mandar um e-mail para chaledamente@gmail.com. Então vamos lá. Os quatro elementos. Nós vamos conversar sobre eles hoje, que está relacionado ao fogo, à terra, ar e água. Então, a astrologia ela divide a sua realidade psíquica em quatro elementos: fogo, terra, ar e água. Como muitos aspectos da tradição astrológica, os quatro elementos parecem ter chegado até nós vindos da antiga Grécia. Já Aristóteles dividia o mundo físico nos mesmos quatro elementos. Porém, é claro que os antigos astrólogos se referiam a um conjunto psicológico de elementos, e não físico. E, de fato, se examinarmos a mitologia, descobriremos que essa mesma divisão quádrupla da realidade é comum da Irlanda até a Índia. Na mitologia céltica, dizia-se que os deuses traziam quatro tesouros consigo do seu lar místico do oeste: uma espada, uma lança, um caldeirão de renascimento e uma pedra que gritava cada vez que o rei pousava o pé sobre ela. Os mesmos tesouros míticos dos antigos celtas aparecem na lenda medieval do Santo Graal. Percival, o cavaleiro puro, encontra-se no castelo mágico do Graal. Ao sentar-se junto com os guardiões do castelo para um festim, observa uma procissão que passa silenciosamente pelo salão. As figuras misteriosas que marcham pelo castelo carregam quatro objetos sagrados: uma espada, a lança que perfurou o flanco de Cristo, um peixe num prato e o próprio Graal, a taça da qual Cristo bebeu na última ceia. Esses mesmos quatro objetos, eles aparecem mais tarde no tarô, onde formam os naipes de paus, a lança, copas, o graal ou o caldeirão, espadas e pentáculos, que é ouros, a pedra ou o prato. Magos e bruxas cabalísticos sempre associaram esses quatro tesouros aos quatro elementos. A lança ou a vara simboliza o fogo. A taça ou caldeirão representa a água. A espada, o ar. E o pentáculo, a pedra ou prato, a terra. O psicólogo Carl Gustav Jung, estudioso da tradição mística ocidental, ele acreditava que esses quatro elementos simbolizavam as quatro funções que governam a psique humana. Essas funções eram a intuição, que é o fogo, o sentimento, a água, o pensamento, que era o ar, e a sensação, que é a terra. As quatro funções compreendem dois pares de opostos: intuição e sensação, pensamento e sentimento. Intuição e sensação são modos de percepção, enquanto pensamento e sentimento são modos de julgamento. Cada um de nós desenvolve uma dessas quatro funções em um grau mais alto do que as outras. Essa é a nossa função dominante. O seu oposto torna-se automaticamente a nossa função inferior, representando um modo de julgar ou perceber que é o nosso ponto cego, parte do nosso ser não desenvolvido. E dessa forma, os que são dominados pelos seus sentimentos podem pensar de modo confuso ou ilógico, e aqueles que são profundamente práticos, que é a sensação dominante, são normalmente céticos e temerosos do mundo interior dos sonhos e visões, junto com a intuição. Cada função pode cooperar de um modo introvertido ou extrovertido.
Jung acreditava que nenhum ser humano poderia ser completamente equilibrado inteiro, a menos que equilibrasse essas funções psíquicas. De acordo com Jung, essa era a razão por que místicos, como os alquimistas, estavam sempre preocupados em transformar um quadrado num círculo, por reconhecerem que a verdadeira iluminação consistia em moldar a nossa natureza quádrupla interior num todo harmonioso. Como veremos, ao discutir cada um dos quatro elementos separadamente, eles têm propósitos únicos importantes na formação da consciência humana e até mesmo da sua integração. A maioria de nós se lembra do Mágico de Oz, que nos conta a jornada mítica de Dorothy para encontrar o seu caminho de volta para casa. Antes que pudesse atingir o seu destino, ela encontrou alguns personagens muito curiosos, que eram partes dela própria, né? Então tinha o Homem-Lata, que procurava um coração, que representa a água. O leão, covarde, né? Estava em busca de coragem, que é o fogo. O espantalho carecia de um cérebro, que é o ar. Quando os sapatos mágicos de Rubi foram finalmente colocados nos pés de Dorothy, que é a terra, o seu desejo foi realizado e ela foi rapidamente levada de volta para casa. Sua odisseia lhe permitiria integrar os quatro elementos. Embora a tradição astrológica seja similar à tipologia da psique de Jung, ela não é exatamente idêntica. Os astrólogos, por exemplo, enfatizam o fato de que dois elementos, o fogo e o ar, eles incorporam qualidades masculinas ativas ou yang, enquanto a terra e a água são femininas, então elas são receptivas, são yin. Outra diferença reside num equilíbrio entre os quatro elementos interiores. Quando um grande número de planetas ocupa o signo de fogo no mapa astrológico, podemos esperar que o indivíduo vá possuir um temperamento extremamente intuitivo, muito semelhante ao tipo de personalidade intuitiva de Carl Gustav Jung. No esquema junguiano, automaticamente consideraríamos que esse indivíduo se relacionaria muito mal com as coisas mundanas, tangíveis, pois teria uma função de sensação terra inadequadamente desenvolvida. Talvez estivesse numa função inferior. Mas de um ponto de vista astrológico, é possível que o mapa astral ele inclua bastante fogo, a intuição, e terra, a sensação, unindo assim precisamente os elementos ou funções que Jung coloca em eterna oposição. O conflito dentro de tal indivíduo, atraído com força igual para os mundos opostos do espírito, o fogo, e da carne, terra, pode ser bastante intenso. Mas ele também tem um potencial muito alto para unir os opostos internos e conseguir a completude. Embora o sistema astrológico seja muito próximo do de Carl Gustav Jung, é um pouco menos estruturado e contém menos variáveis. Fogo, na tipologia de Jung, representa a função intuitiva, embora essa palavra demande, né, algumas explicações. Como foi visto, o fogo é um dos elementos masculinos criativos, ele é yang, mas estamos acostumados a pensar na intuição como algo feminino, como na frase intuição feminina. Entretanto, o que chamamos intuição é de fato um desenvolvimento muito elevado da função de sentir. A faculdade da intuição, como simbolizada pelo elemento fogo, na verdade descreve algo bastante diferente. Então vamos procurar olhar isso de uma outra perspectiva. Os livros de astrologia, com frequência, comparam fogo à energia ou o espírito. É um espírito vital que nos move, inspira-nos, que nos dota, digamos assim, da qualidade de energia que possuímos. Os mapas com pouco fogo, com frequência,
mostram indivíduos desatentos, que se cansam com facilidade e com pouca energia. Essa ligação entre o fogo e a energia espiritual ou vitalidade é com frequência encontrada no gnosticismo e na cabala. Esses sistemas de pensamento, eles postulam uma unidade espiritual original da qual saem todas as coisas criadas. Mas, quanto mais sólidas ou mundanas se tornam as coisas criadas, mais se separam da unidade espiritual original. Os gnósticos acreditavam que o nosso mundo, a Terra, era uma espécie de prisão, o maior desenvolvimento da materialidade. Mas mesmo aqui na Terra, ainda possuímos algo da divindade original em nossas almas. Essa divindade é simbolizada pelo fogo. Gnósticos e cabalistas referem-se ambos à centelha divina. Usam a analogia de um fole, que é digamos assim, que é empreender qualquer tipo de prática espiritual que atiçará-se a centelha e a tornará uma chama, e assim ela, digamos assim, nos reunirá com a fonte do todo ser. Os alquimistas, descendentes espirituais dos gnósticos, preocupavam-se profundamente com os quatro elementos, pois o seu objetivo era fundi-los todos e assim criar algo novo, algo completo, uma quintessência. Psicologicamente, podemos dizer que eles estavam tentando unir todas as quatro funções psíquicas e dar origem ao eu. Viam o fogo como um dos agentes da transformação. Era por meio de um fogo lento, regulado, que uma substância podia ser transmutada em outra, fazendo passar de um paralelo para o outro distinto, com as disciplinas orientais, como a yoga ou a meditação taoísta. O fogo, ele é o espírito vital dentro de nós. E eles chamam de Kundalini. A palavra Kundalini, ela vem dos hindus. Já a palavra Shi vem pelos chineses. Ajustando-se esse fogo por meio do controle das nossas energias vitais, efetuamos a transformação do ego no eu. Vista sobre essa luz, a intuição é aquela centelha vital dentro de nós que simplesmente sabe. Ela é a fonte da nossa energia essencial, que dá luz aos nossos olhos e ela determina a força da nossa presença. A intuição sabe sem precisar analisar. Ela percebe e nunca julga. Pessoas cujos mapas são ricos em planetas dos signos de fogo têm essa energia vital, esse saber intuitivo. Olhando apenas para o mapa, pode ser difícil ou impossível dizer se uma pessoa é introvertida ou extrovertida. Podemos presumir que os planetas, podemos presumir, tá? Que os planetas na oitava ou na 12ª casa, por exemplo, denotariam um temperamento introvertido, embora nem sempre seja o caso. Na verdade, a 4ª casa é um indicador melhor de extroversão. Bem, mas o equilíbrio entre os elementos nos dará pistas sobre o tipo da pessoa em questão. Signos de fogo extrovertidos podem ser grandes empreendedores. Realmente sabem como seguir uma intuição. Sintonizam-se com aquele conhecimento interior aos acontecimentos que ocorrem no mundo exterior. Mas se podem ganhar uma fortuna, podem também falir, pois tendem a passar por cima de limitações físicas, digamos assim. Eles ignoram, da mesma maneira, a sua própria saúde, pois com frequência têm uma relação muito fraca com o elemento terra ou sensação, que é o seu oposto polar. Então quer dizer que
a menos que, que os seus mapas contenham uma boa porção de terra para equilíbrio e contraste. Por isso que cada mapa é um mapa. Bom, são com frequência suscetíveis a explodir, pois se aborrece com facilidade, buscando sempre reacender a sua chama. Se são grandes especuladores, podem também ser aventureiros e irresponsáveis. Já os tipos introvertidos, de signos de fogo, têm a mesma percepção altamente desenvolvida da realidade psíquica que caracteriza os seus primos extrovertidos. Mas essas pessoas voltam essa consciência para dentro. Elas sentem-se mais confortáveis com seus sonhos e visões do que com as realidades físicas. Se o carro ou o cortador de grama quebra, não tem a menor ideia de como consertá-lo. Problemas com dinheiro ou máquinas podem enchê-los de ansiedade e pavor. O analista junguiano Edward Whitmont diz que essas pessoas são do tipo que ferveriam o relógio enquanto olham o ovo para ver que horas são. Bem, ele, como é um introvertido intuitivo, teve que confessar que isso é quase literalmente verdade, né? Claro, nem é preciso dizer que esses tipos introvertidos de fogo são também os grandes profetas, artistas e visionários desse mundo. A centelha vital é ardente e flamejante dentro deles, apesar da sua interioridade dolorosa. Ocasionalmente pegam também muito fogo e mudam o mundo com um livro, com um sermão ou uma sinfonia que toca o espírito dentro de todos nós. O fogo também pode ser definido como um princípio da combustão espontânea. As pessoas que possuem bastante elemento fogo no seu mapa, por exemplo, se o Sol, a Lua ou o ascendente estão em Áries, Leão ou Sagitário, ou se Marte, Sol ou Júpiter, regente desses signos de fogo, estão próximo dos 4 ângulos do mapa, na primeira, quarta, sétima ou 10ª casa, eles podem ter muita espontaneidade e combustibilidade. Uma vez que Áries é a forma mais primordial e a primeira de expressão de fogo, atribui-se a esse signo mais espontaneidade e impulsividade que a qualquer outro signo. Por ser um fogo cardinal, né? E aí, para explicar mais isso aí, teria que ter um vídeo só sobre modalidades. Por ser um fogo cardinal, ele, de muitas formas, ele age como um duplo yang. Áries, aparentemente, não necessita de sinais externos antes de agir. É realmente uma voz intuitiva vinda de dentro que acende essa chama. Porque ele é fogo, ele é intuição. Como Áries é o primeiro dos signos de fogo e também o primeiro signo do zodíaco, qualidades infantis e uma preocupação autocentrada com as próprias necessidades pessoais são enfatizadas. Assim também é a pureza do elemento fogo, porque ela é dirigida pelo modo cardinal que inspira a ação da impaciência irrequieta e irritável dos arianos, que é assim pouco desenvolvidos, aos guerreiros destemidos, aos pioneiros e singularmente concentrados em seu caminho, né? Quando mais evoluídos. Em sua modalidade fixa, o fogo opera através da chama de leão, regido pelo Sol. E que fogo seria mais fixo ou contido do que o Sol? O regente de leão? A fixidez em astrologia expressa-se principalmente no modo yin, de forma que Leão pode facilmente incorporar a necessidade essencial yang do fogo de expressar os seus impulsos criativos exteriormente,
assim como a premência de atrair, concentrar e conter algo do seu calor e intuição, alimentando a sua cria, como é a inclinação de Leão. Essa luz interior é o poder do magnetismo e da atração que muitos leoninos possuem. Uma luz que atrai os outros para eles, tão brilhante que eles próprios podem ser seduzidos por aquilo que veem com a sua própria grandeza. Sendo o fogo de leão contido e centrado através da modalidade fixa, não há muita espontaneidade ou movimento constante como há em Áries e Sagitário. Em vez disso, Leão contenta-se em expressar o seu fogo criativo por meio da produção, seja biológica ou então artística. E, como outros signos de fogo, ele precisa de espaço em seu ambiente para fazê-lo. No terceiro e último estágio do fogo, a mutabilidade de Sagitário sugere uma distribuição ou disseminação dos inflamados impulsos espirituais interiores. Assim, muitos sagitarianos necessitam espalhar a verdade onde vão e para quem encontram. Qualquer possa ser a verdade que Sagitário encontre. Muito bem. Uma vez que a mutabilidade traz, paradoxalmente, tanto a completude quanto a inconstância à natureza das coisas, o fogo de Sagitário está sempre mexendo a panela para ver as imagens que vão aparecer. Como o terceiro e último estágio do fogo, a purificação desse eu é um problema com os sagitarianos e normalmente os encontramos em um extremo ou em outro, com excesso de autoindulgência até o ponto de morrer. Por exemplo, Jimi Hendrix, Jim Morrison. Bom, ou polindo, limpando e refinando seus veículos terrenos na preparação para a sua imanente reconexão com a fonte. A função do fogo representa um papel muito importante na saúde e vitalidade de um indivíduo. A fonte terrestre principal de fogo, que seria bem natural, é solar, né? O Sol, que nos dá calor, vida, radiância e aquecimento. Como mencionado anteriormente, pessoas que carecem do elemento fogo parecerão carecer de radiância e calor natural e serão sem graça, pouco enérgica e desatentas, mas com frequência também queixar-se-ão de estar com frio, mesmo quando não está se fazendo frio. Por outro lado, excesso de fogo pode causar excesso de calor corporal, de forma que o fogo interno parece arder de forma descontrolada. Pessoas de fogo com demasiado estresse na vida sentirão espasmos, dores musculares ou dor em partes do corpo, né, incapazes de assumir ou aliviar o estresse de outras maneiras. Portanto, suavizar esse fogo é importante pela expressão física, corrida, aeróbica, esportes, jogos e etc. Um lembrete desse princípio é o carregador da tocha olímpica, que a acende no fogareiro sagrado de Olímpia, carrega ao lugar dos jogos. Esse é um bom exemplo para esse tipo. A expressão mental do fogo, com frequência, ela resulta no gênio criativo, quando inspirada ou, ao contrário, em raiva ou irritação. No mais alto nível, o indivíduo evoluído de logo, né, o espírito que, como é que eu vou dizer assim, esse indivíduo evoluído, né, logo canaliza a energia pura a partir da fonte. Então, havendo superado a sua necessidade de preocupar-se com o ego pessoal.
De todos os quatro elementos, o fogo é o que demanda mais espaço para respirar. Se precisa fazer um trabalho com outras pessoas, especialmente quando é encarregado de pressioná-las, os signos de fogo podem atear fogo ao local ou explodir de raiva, por causa da sua dificuldade de trabalhar com figuras autoritárias. Então, os signos de fogo são os primeiros a reconhecer a sua necessidade de ser a sua própria autoridade. Assim, muitas pessoas com fogo em excesso se tornarão freelancers, empreendedores com seu próprio negócio, trabalhando segundo os seus próprios horários, mantendo-se livres, mesmo se for apenas uma ilusão de liberdade, para criar quando tem esse impulso ou para dirigir o seu tempo na organização do fluxo de energia que os rodeia. Tipos de ar e água podem simplesmente não conseguir compreender esses indivíduos de fogo, cujo maior medo é viver as suas vidas em uma rotina comum e previsível. Os signos de fogo, eles têm tipicamente a habilidade de expressar o seu propósito consciente e a sua vontade de forma mais energética que os outros. Como suas paixões, elas são assim expressas diretamente, podemos nos sentir fortalecidos pela presença de pessoas cujo elemento fogo predomina, uma vez que os seus níveis de energias, de entusiasmo, de motivação são elevados. Por outro lado, tem a capacidade de levar a energia quando ela está caída em outras pessoas, né? Porque a sua capacidade de canalizar a energia diretamente da fonte é com frequência poderosa e direta. Os signos de fogo, especialmente Áries e Leão, ou a primeira e a quinta casa do mapa, com frequência eles não se sentem bem em dias nublados e nem lidam facilmente com a depressão. Eles precisam do sol e de estímulos revigorantes para manter-se motivados, felizes e produtivos. Além disso, cada um desses signos mantém um relacionamento importante com algo. Em Áries, com o eu. Em Leão, com a descendência ou as criações diretas do eu. E em Sagitário, o eu-deus. Esses três parceiros invisíveis são projetados em uma enorme variedade de experiências de vida pelos signos de fogo. Então, até aqui, eu falei sobre o signo de fogo. Depois eu vou falar sobre o signo de terra. Até mais, um forte abraço.